Olá, vamos fazer desse encontro nosso, dessa parte da sua vida, desse momento que juntos vamos passar, uma reflexão sobre conteúdos metafísicos. Eu quero falar de algumas causas emocionais de doenças que você tem me perguntado, tem me solicitado. Eu, como metafísico da saúde, tenho essa visão da causa raiz, segundo a metafísica da saúde, do porquê o corpo adoece. Também a cromoterapia e quero começar falando sobre a mudança de ótica, uma visão mais ampla que é preciso a gente ter na situação, porque geralmente o nosso olhar é carregado de julgamento, de crítica e logo soltamos onde já se viu, não é nada disso, que absurdo, olha isso, que a pessoa está pensando, gente, ela não pode fazer isso, não está certa, onde já se viu. Essas indagações todas mostram o impacto que nós temos sobre nós mesmos em relação à interpretação da ação do outro, da visão que nós temos do comportamento alheio. Nós tentamos transferir para o outro a nossa ótica de vida, as nossas concepções de mundo, o nosso senso de certo e errado, e não olhamos para as pessoas como se elas fossem alguém independente de nós, com outros valores, com outras concepções, nem admitimos que às vezes quem está errado nessa visão ou está equivocado na maneira de ver, que nós estamos enxergando de um jeito, somos nós, não são os outros. Então olhamos com julgamento. O julgamento é terrível, gente, porque você execra a pessoa, é um olhar condenativo, um olhar de condenação, um olhar de repressão, é um olhar que nos põe num status assim de perfeição, num status de que, como se nós tivéssemos assim, com a mais absoluta verdade, e quem não compartilha da mesma concepção de mundo está errado, não está procedendo da maneira devida, desejada. Então, nós julgamos, nós geramos um veredito condenatório de atitudes, comportamentos pautados exatamente numa condição própria. E nós temos um mundo. O outro é um mundo à parte do nosso. E nessa fusão de mundos diferentes, na relação que estabelecemos com as pessoas, é preciso conceber também ela nos moldes dela própria. Eu costumo dizer, como psicólogo, isso a gente aprende na faculdade, que existe várias maneiras de ver o outro. Geralmente, as maneiras de olhares que são direcionados ao outro, são óticas próprias. Então você vê, né, dentro de um reduto filosófico religioso, interpretando uma situação, quando se recorre a esse reduto filosófico religioso, você vai ter uma leitura daquela questão sua de vida segundo os ditames religiosos, ou de acordo com aquele conceito filosófico. Se formos recorrer a um amigo, por exemplo, ele vai transferir para nós a visão dele. E se colocarmos uma questão nossa para um amigo, ele logo vai nos avaliar, até julgar, segundo a ótica dele. Eu vou ficar com uma pessoa. Se ele for infeliz com pessoa, para que perder tempo? Se ele é um ficante maior, demorou, né? Mas ele não entra assim. O que você sente pela pessoa? Como é que você está para ficar com ela? Então esse é um fator que dentro da psicologia a gente aprende a ter um olhar isento de julgamento, isento de conceito, um olhar para o mundo das pessoas. Eu, como psicólogo, quando sento diante de uma pessoa, eu vejo ela com os olhos dela. Eu me torno um espelho dela para ela mesma e não alguém falando de fora dela uma coisa a respeito do mundo interno dela. Então eu costumo dizer, você quando procura um psicólogo, faz uma terapia, você procura alguém que vai te ver com seus próprios olhos. Quando você recorre a um amigo, a um líder religioso, a uma área, você vai ter uma concepção proveniente daquele conceito, daqueles ditames, daquela filosofia, daqueles padrões, e não
olhando diretamente para você. Então, um olhar sem julgamento, um olhar compreendendo o momento da pessoa, as dificuldades, que é aquela questão da própria empatia, né? De que nós já passamos por isso, nós já vivemos assim, nós temos um pouco disso também. Às vezes nem alcançamos o que a pessoa já está vivenciando. Estamos até aprendendo com ela para quando nos depararmos em situações semelhantes, possamos usar o exemplo dela, a experiência que ela compartilhou com a gente. Mas se a gente for cristalizado, definido, formatado no nosso mundo, nós não ampliamos o mundo. Nós não integramos os nossos mundos, ficamos numa condição muito engessada e limitada. Então, aprender a olhar o outro sem julgamento, sem crítica, sem condenação, é fundamental para as suas boas relações existenciais, é saudável para os laços afetivos, para a boa convivência, e é saudável para você mesmo, que você não fique indignado. Gente, eu estou olhando uma área com um olhar de quem não atua naquela área, e ali tem suas dinâmicas, tem seus viés, tem todo um contexto. Então, como é que eu vou mergulhar a minha visão naquele mundo? Eu vou ser fuzilado ou vou estraçalhar ou ser estraçalhado? Então o olhar isento de julgamento, um olhar sem crítica nem condenação, é um olhar que busca a verdade na situação, o universo maior, mais profundo, verdadeiro, e chega no cerne, que é o que eu chamo de olhar metafísico. Gostaria que você aprendesse um pouco disso, para não julgar tanto, para não ficar criticando desse jeito, o que atrapalha muito a sua convivência. E esse olhar metafísico é um tema que eu vou desenvolver em 2 quintas-feiras. No dia 16 de fevereiro terá início no Espaço Integração Ananda, esse curso que acontece presencial, à distância pela plataforma Zoom. E também você assiste a qualquer hora, depois você faz parte do curso. Não deu para assistir na hora em que está sendo transmitido online, você tem dias, semanas ainda, que pode assistir aquela aula, fazer os exercícios e aprender a ter um olhar isento de limitações, julgamento e crítica. Olhar metafísico, gente, isso é fundamental para você dialogar, para você interagir, para você realmente encontrar uma maneira boa de convivência, de relações, e isso faz toda a diferença. Amplie sua visão de mundo, dia 16 de fevereiro, comigo, Val Capelli. Mais informações pelo WhatsApp 11 9 9471 3490. 11 9 9471 3490 pelo WhatsApp, ou no site, tá lá, gente. Tenha maiores informações, valcapelli.com, Valcapelli com 2 L's e I. E olha, no dia 1º de março terá início o curso de cromoterapia. A terapia integrativa são as técnicas que possibilita você atuar como cromoterapeuta. E a cromoterapia é uma técnica integrativa. Eu preparo você para atuar na integrativa como cromoterapeuta num curso que eu ministro aprofundado, teórico, prático, convivência constante, gente. Cada aula é um ensinamento da cor, da influência, propriedade e utilização de cada uma das 7 cores do arco-íris. Quer conhecer a cor, sua propriedade, a magia, seu universo e o uso no dia a dia? Cromoterapia comigo, Val Capelli. 1º de março eu começo esse curso 2 vezes por ano. Ele é aprofundado, as aulas são também presenciais e à distância. Se você está aqui em São Paulo, quer ir na aula presencial, perto do metrô Santa Cruz, na rua Luiz Góes, está lá o nosso espaço, acolhendo carinhosamente você para assistir a aula presencialmente. A aula, simultaneamente, ela é transmitida pela plataforma Zoom e você assiste online. Eu interajo com você, tiro suas dúvidas, eu te coloco virtualmente na sala e eu projeto a sala para você também. Quem faz pergunta na sala, você ouve a pergunta. Quem está participando online pela plataforma Zoom e pergunta, interage, quem está na sala também interage. E assim nós temos pessoas de tantos lugares. Eu tenho nos cursos de Metafísica da Saúde gente de Portugal, da Bélgica, de
qualquer país, gente, no mundo. Várias regiões do Brasil, BH, o sul do Brasil, Curitiba, nós temos Porto Alegre, enfim, gente, essa rede integrada permite uma conexão com consciência e você pode se tornar um cromoterapeuta. Faz trabalho, você interage, você faz prática e sem estar em São Paulo. Realmente você se torna um cromoterapeuta. Antes eu ia dar esse curso em Aracaju, em Salvador, em Floripa, já dei esse curso no Rio de Janeiro, tantos lugares, né? Rio Claro, interior de São Paulo, várias regiões do país. E agora eu ministro no Espaço Integração Ananda e você se conecta e assiste online, pode assistir várias vezes a mesma aula, ela fica gravada para você que faz parte do curso poder assistir também. Então tá aí, cromoterapia comigo, Val Capelli, 1º de março, às quartas-feiras, ao vivo, online. Agora, vamos às perguntas que você fez, né, anteriormente, para a gente poder compartilhar um pouco do conteúdo metafísico e você assim aprender a desenvolver os seus potenciais e compreender melhor por que o corpo adoece, o que está por trás das doenças. Olha só, a Isabela, ela fala assim, Isabela Quirino: nossa, incrível seu canal. Poderia falar sobre formigamento nas mãos? Obrigado pelo elogio. Canal do YouTube, Val Capelli Metafísico. Mãos, instrumento do fazer. Da realização, da execução. Nas mãos está exatamente a maneira como eu atuo, eu desenvolvo o potencial, eu executo minhas qualidades. O formigamento mostra exatamente uma retenção nessa plena atuação. Então, em vez de você atuar plenamente, você se distancia, ausenta, reprime e não se expressa com toda a sua potencialidade. Acorda para a vida, dê os seus melhores, mãos bem energizada, mãos com grande sensibilidade, mãos irrigadas com sensibilidade e não mãos com formigamento dessa contenção da sua força de expressão, tá ok? Então, pela metafísica da saúde, formigamento nas mãos, contenção, dificuldade, retração na atuação direta na situação existencial. Nas situações do cotidiano. Dá para fazer uma análise metafísica das doenças nos animais de estimação? Seria um reflexo dos padrões dos donos? Claro que sim, quem pergunta é a Loren. Sim, o animal de estimação, ele faz parte da nossa experiência e ele compartilha também das nossas dificuldades existenciais, dos nossos bloqueios. É como se nós comungássemos a mesma dificuldade. Val Capelli, existe atração, né, por afinidade positiva? Sim, com pessoas, com animais também. E existe atração por dificuldade, por bloqueios. Então, é como se o animal comungasse da nossa dificuldade. Muitas vezes ele absorve isso para manifestar e atenuar a somatização na gente. É como se ele amortizasse aquilo. Eu tive uma experiência, muitos anos atrás, que foi muito marcante, porque o animal de estimação da família sofreu um acidente e veio a comprometer o olho direito, a pata direita, né? E teve todos os cuidados com veterinário, socorro, atenção. Uma semana depois, o filho, ainda no colégio, nas primeiras séries, num jogo de futebol, naquele colégio onde tinha um muro chapiscado, que é todo granulado, ele, naquela velocidade do jogo de futebol, foi com o rosto raspando no muro, naquele muro chapiscado, e teve escoriações na face do lado direito, em todo o ombro do lado direito, e por pouco não lhe afetou a visão direita. Então, olha que interessante. É como se o animal tivesse vivenciado um pouco daquilo, expurgado um pouco daquele processo que é atenuado nas pessoas. Aí a gente para e pensa, mas não é justo para eles. Não, eles compartilham aquilo e não tem aquela coisa do pesar, da dificuldade. É uma manifestação apenas. Eu me lembro em canalizações, em contato com a espiritualidade há um tempo, eles disseram assim:
o animal ele absorve como se fosse para proteger ou reter forças que, se ficarem presentes nas pessoas, elas vão reverberar com intensidade aquilo. Os animais manifestam, desprende e não fica ruminando, retomando, ressentindo como o ser humano faz. Em muitas situações, às vezes, que seriam mais pontos de conflito, eles absorvem e não conflituam, porque eles acabam reciclando essa energia, transformando com todas as ordens da natureza. Mas é muito comum essa comunhão de padrão, né? De característica. Então, quando o animal sofre um problema de saúde, a gente olha, segundo a metafísica da saúde, aquele padrão nas pessoas da casa também. Então tá aí, Lauren, essa resposta a você. E a Beth, ela fala assim: Val Capelli, e quando o nosso corpo ele é ressecado? Meus olhos são ressecados, mãos, tudo. Também na sequência, a Gisele, ela pergunta: Val, por favor, pode comentar sobre síndrome dos olhos secos? Né? Tem síndrome de secura também, chama-se síndrome de Sjögren, ou SS. Eu publiquei no volume 1 do Metafísica da Saúde essas causas metafísicas da secura. Veja bem, umidade é a qualidade espiritual. A umidificação do corpo está associada ao preparo, a uma disposição prévia nossa em viver a experiência. Quando há um ressecamento, né, uma baixa de uma menor umidificação, existe metafisicamente um sentimento de despreparo. Então vamos lá, no globo ocular. Eu me sinto despreparado para enxergar e ver as coisas como são apresentadas. Estou despreparado para isso, gente. E o pior que adivinha, pior vai ser, e como eu vou dar conta? Eu não estou preparado para tudo isso. Então, metafisicamente, o despreparo para aquilo que eu estou identificando no mundo, aquilo que eu estou observando no evento, estou me sentindo muito despreparado para o que estou vendo. Metafisicamente é a causa dessa secura no globo ocular, né? E também o ressecamento no corpo, quer dizer, eu não estou preparado para o contato com a vida, para o contato com a situação, né? Boca seca, não estou preparado para falar, para estar naquele lugar. Me sinto despreparado para essa comunicação. Aí a boca seca eu tenho que pegar e umedecer com água. Então, essa umidade necessária que a fonoaudiologia sempre indica, né, estar se comunicando, ingira água. Como aqui eu dando esse gole gostoso de água para essa umidificação das cordas vocais. Mas a umidade nas cordas vocais também é mantida por 2 copos d'água que a gente tem aqui, que são as glândulas salivares, né, as parótidas. Elas estão aqui produzindo constantemente saliva. Conforme eu estou falando, simulando a mastigação, eu estou salivando e dando golada de saliva. Enquanto estou falando, estou engolindo a saliva e ela está umedecendo as cordas vocais. Só que se a minha emoção for um despreparo de fazer esse programa, de responder as questões que foram perguntadas, não é uma questão de eu saber ou não saber, é me sentir preparado, pronto ou não. Às vezes eu sei demais, mas estou despreparado para transmitir. Gente, esse programa que é feito aqui pela Vibe Mundial, esse programa que vai no canal do YouTube, eu coloco a minha cara na telinha, na sua frente, e me comunico com você, coloco causa metafísica do seu mais profundo sentimento. Você está preparado para colocar a minha cara a tapa? Por certo, foram 30 anos de pesquisas, de conhecimento, 5 livros de metafísica da saúde já publicados, aí o último levantamento, 200 mil exemplares vendidos ao longo de todo esse tempo, de todas as edições e obras metafísica da saúde. Mas uma coisa interessante, de repente, mesmo com tudo isso, pode ser que eu me sinta despreparado. Eu acho que você não vai chegar lá no meu raciocínio, não vai compreender a minha manifestação, talvez eu não seja feliz com o exemplo que eu vou dar. Esse sentimento de despreparo faz com que eu tenha a secura nas cordas vocais, a boca seca, e aí vou agredir as cordas vocais, e para que eu não faça essa agressão, o que eu preciso fazer? Umedecer artificialmente, ingerindo água, seguindo a regra da fonoaudiologia. Está se comunicando, tomando água, para não agredir as cordas vocais com o ressecamento, né? Claro que devemos fazer isso sim.
Mas eu estou aqui dando as minhas goladas de saliva deliciosamente, né? Muito bem. A Márcia Neves, ela fala assim: Val, tique nervoso, vem de qual emoção? Passei por momentos difíceis anos atrás, apareceu o tique e estou até hoje. Tem dias que bem manifesta, mas, né? Tem dias que nem manifesta e tem dias que pega pesado. Então, o tique nervoso é um impulso recalque dos impulsos. A gente tem um impulso, né, de dar de ombro, deixar para lá, soltar o que sente, né, deixar de lado, e aí eu seguro a onda, eu dou uma freada, eu reprimo esse impulso. Então, impulso reprimido é como se gerasse uma força que acoplasse na região do corpo e depois desse os sinais diversos de, né, tique nervoso. Então, uma pessoa que está, né, cheia de tique nervoso, como a síndrome de Tourette, que é muito complexa, com vários, né, tiques e várias repressões. Então, a gente tem um tique nervoso como essa repressão de impulso que se manifesta intensamente e são reprimidos na manifestação, tá? Depois a gente precisa dar uma contida na musculatura, com aqueles movimentos, né, que não são voluntários, mas, né, quando a gente vê são automatizados, já estamos fazendo ele, porque guardamos aqui uma carga de energia, e essa carga de energia guardada, ela se manifesta, ela se expressa em algum momento, às vezes, repetidas vezes, inclusive, tá? A Tânia, ela pergunta sobre, gostaria de saber sobre os maus odores do corpo, né? Gases, suor, mau hálito, chulé, etc. Olha só, a produção de cheiro forte do corpo é uma ação química em algumas áreas do corpo, especificamente, de substância mal cheirosa, que é de repugnar, de repulsa. Nós temos produção de substâncias atraentes, né, como espécie de feromônios, que é o nosso cheiro que atrai, e temos também o nosso odor, que realmente repudia, tá? Metafisicamente, claro, os feromônios, cheiros atraentes, é meu prazer em te ver, prazer em estar com você. Agora, a substância que produz esse aroma mal cheiroso, né, segundo a metafísica da saúde, é o desejo de distanciamento. Então, dá um tempo, não chega perto, não descubra o que eu estou sentindo. Para você não conhecer meu profundo sentimento, aquilo que faz parte da intimidade do meu sentir, né? Não é lá dos melhores. Então, o CC das axilas são fortes para que você fique distante e não descubra os meus mais profundos sentimentos. E o hálito, então? Gente, tô sabendo direito não, tô mandando bem não. Vai que você descubra que eu não tô com a minha corda toda, então... Quer que eu te explique? É que... Não, Val Capelli, pode parar. Também não sei se eu ia dar conta. Então, eu prefiro que as pessoas fiquem distantes, que não cheguem muito perto, que não participem com a proximidade daquilo que eu faço. Não precisa me ajudar, porque você pode descobrir que talvez eu não sei, né? Já dá aquele repulso natural. Então, substâncias mal cheirosas, né? E o pé é o contato com a realidade, portanto, o chulé é não querer que ninguém participe, é muita muvuca, muito perto de mim. Eu me atrapalho todo. Gente, quando tem mais gente por perto, eu fico zuretado. Dá um tempo, fica longe, deixa eu quieto. Não dá para eu falar isso? Produz o chulé. E aí realmente é uma química forte de distanciamento. Gente, isso é Metafísica da Saúde. Adorei compartilhar com você esse programa, esse bloco, essa reflexão, essa live, essa experiência extraordinária que é transmitida da Vibe Mundial, é compartilhada com você no canal do YouTube, sempre juntos nessa consciência metafísica. Fica o meu convite para você fazer parte do curso Cromoterapia, 1º de março de 2023. Torne-se um cromoterapeuta. E também, se há tempo, 16 de fevereiro, olhar metafísico. Vamos ver melhor, mais consciente
e uma visão mais a fundo, para não ter interpretações superficiais, interpretações tendenciosas sobre um fato que nos deparamos ou sobre o outro que está à nossa volta. Olhar metafísico em 2 aulas, 16 de fevereiro. E site valcapelli.com, né? Basta você acessar, tá lá todas as informações, valcapelli.com, ou pelo WhatsApp 11 99471 3490. 99471 3490. Fico por aqui, um beijo na alma, até o nosso próximo programa.